Hoje o reino estabelecido é de Satanás, o diabo, certo? Hoje Quem manda no mundo é o Satanás, o diabo. Ele controla tudo. Ele é o controlador de tudo. Então você pode perceber que... Você diz no sentido de sim, a gente vê tanto sofrimento no mundo, tanta Exato, desigualdade. exatamente. Nesse Mas não sentido, você significa que somente Satanás, o diabo, é o responsável. Ele é o originador do mal. Mas ele não é o responsável 100% de todas as ações do mundo. Muitas pessoas decidem fazer o que é mal por conta própria. Ninguém foi lá, pegou ele, manipulou ele e falou, você vai fazer isso aqui agora. Não. Ele decidiu fazer, ele escolheu fazer. Entendeu? Ele tem um livre-arbítrio para escolher isso. Então, ou você usa o seu livre-arbítrio de uma forma boa ou forma ruim. E esse Satanás, assim, você fala isso de uma maneira simbólica? Como assim, o mal veio ou assim, o Satanás como algum espírito, uma persona que veio à Terra? Satanás, ele é um anjo, né? Ele foi um anjo. Ele é um anjo ainda, né? Continua sendo um anjo. Mas ele veio com o propósito de... E um anjo, que esse anjo, assim... Vamos voltar à origem de Satanás. Satanás, o diabo, ele foi um dos anjos mais poderosos que Deus criou. Os querubins e serafins. Eram os anjos mais poderosos que tinham, não? Quando Deus ele criou. Aquela legião de anjos. E Satanás... Poderoso no sentido das leis universais, de entender o cosmos... Não, poderoso de tudo, fazer qualquer coisa. Em instantes ele tá em determinado lugar, ele mata milhares de pessoas se for preciso, ele faz o que ele quiser. Isso não só na Terra, no universo inteiro. No universo, no mundo. Vamos colocar no universo. Ele era um dos anjos mais poderosos que Deus tinha criado. E ao criar Satanás, ele começou a querer se rebelar contra Deus. Isso nos céus, tá? Começou a querer se rebelar contra Deus. Por quê? Foi isso. Ele tentou se rebelar contra Deus. Então, dizendo o quê? Que os seres humanos, ou seja, a criação que Deus criou, só serviria a ele enquanto Deus o abençoasse. Se Deus não desse o aval, ele não poderia fazer nada. Aval... Então, por isso que ele se rebelou. Assim, poxa, eu preciso do seu aval, Deus. Poxa. Se ele não desse o aval, se Deus não desse algo em troca, você não louvaria a Deus ou serviria a Deus. Agora, tira tudo que ele tem e vê o que ele... Vamos ver se ele vai continuar a fazer isso, né? Então... Mas quando ele se rebelou, ele não tentou matar Deus. Não, Só falou assim, não vou mais seguir o que você me fala, deixa eu aqui seguir meu caminho. Ele tentou desvirtuar diversos anjos, tal, etc e tal. Ele não só ele se rebelou, como tentou trazer uma galerinha... Trazer uma galera, sim, exatamente. Aí vai pro propósito original da vida, né? Que é o Adão e Eva, né? Que a gente começa a origem da vida. Por exemplo, Adão e Eva... eram perfeitos. Eles eram perfeitos. E Deus deu a capacidade de raciocínio para eles. E também deu o livre-arbítrio. E deu também o limite. O que era o limite? O limite era a árvore do conhecimento do que é bom e que é mal. Hoje a Bíblia retrata como uma árvore. Mas, calma aí, Elisão, calma. Confuso aqui, cara. A gente tava falando de Satanás. Isso. Satanás foi lá e se rebelou contra Deus, que a gente tá falando disso o quê? Pra falar a origem do mal? O que é? Pode ser a origem do mal. Seria mais ou menos isso? Pode ser a origem do mal. E aí ele se rebelou e daí meio que surgiu o mal, foi isso? Pode ser que sim. Quando você contesta alguma coisa que é boa, automaticamente aquilo passa a ser ruim. Entendeu? Então é assim, quando ele se rebela contra Deus, automaticamente ele tá tomando uma posição desfavorável a Deus. Ele tá seguindo um caminho desfavorável a Deus. Deus poderia simplesmente ter acabado com ele ali, ó. Fez isso só assim, ó. Tchau. Acabou. Mas não. Por que ele não faria isso? Ele seria tirano. Ele ia contra as próprias leis, né? O próprio amor que ele prega, sabe? A própria fraternidade que ele prega. Tipo, ele ia contra ele mesmo. Então ele falou, tá bom. Vai lá. Tá bom, beleza. Você acha que é assim? Então tá. Tinha uma legião de anjos olhando tudo aquilo, provavelmente ficaria com uma pulga atrás da orelha. Lógico. Vamos colocar assim, né? Tipo, peraí, Deus, você tá sendo tirano agora. Por quê? E se for verdade o que ele tá dizendo? Então Deus falou, então beleza. Tenha a sua multidão, que eu vou ter a minha multidão. Foi isso, as pessoas vão escolher quem elas querem seguir.
Mas ele separou dessa maneira? Não, ele deu livre-arbítrio, você escolhe qual lugar que você quer ir. Ele amava ainda Satanás, né? Claro, claro, ele ama qualquer criação dele. Qualquer criação ele ama. Interessante você falar isso, desculpa. Que traz essa reflexão justo de um dos mandamentos de Jesus, né? Que amar ao outro como ama a si mesmo, né? É, o segundo. E é interessante que, assim, pô, Jesus, então, ele recebeu isso, né? Tipo, é como se ele tivesse recebido do Criador esse ensinamento, podemos dizer assim, sim, né? Sim, Jesus ele ajudou a criar tudo. Ele já era essa expressão de Deus, né? Sim, Jesus ele ajudou a criar tudo. Criar terra, universo, pessoas, ele ajudou a fazer tudo. Quem? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Entendeu? Ele estava do lado de Deus, do pai dele, criando tudo. Então, quando ele deu essa oportunidade de Jesus vir para a Terra e tentar retroceder o que Satanás ele causou, cara, pra gente é uma grande esperança. Mas voltando agora também para Adão e Eva, quando a gente ia entrar no assunto. Adão e Eva foi e comeu do fruto. Não se sabe que fruto que é, porque não tem na Bíblia. Comeu do fruto do conhecimento, né? Do que é bom e que é mal. Sendo que era uma ordem clara de Deus dizendo que não era para fazer isso. Porque toda a árvore poderia comer, menos aquela árvore, porque aquela árvore ela abriria os olhos deles, né? Eles saberiam tanto o que é bom e tanto o que é mal. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles comeram, a Eva comeu, né? Porque ela foi induzida pela serpente. A serpente falou com ela, não, pode comer. E se Deus falou que é ruim, quem sabe? Você não sabe, você não comeu. Peraí, come, vê se é bom. Vê o gosto do fruto primeiro. Foi quando houve a primeira desobediência lá, né? No Adão e Eva. E ela foi, comeu e deu pro seu marido. Não, prova aqui, ó. É bom, é gostoso. Trouxe ele também, né? Trouxe ele pro lado dela, né? Tipo, ela induziu ele a comer. Não significa que a mulher não presta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui é só a origem do que aconteceu hoje, porque a humanidade tá hoje assim. Essa é só a origem, tá? Então começou com isso. O mal começou ali, vamos colocar assim, né? Começou nos céus primeiro. O mal se originou dessa nos céus maçã. primeiro. Começou nos céus primeiro, quando Satanás se rebelou contra o próprio Deus. E aqui na Terra foi quando ele induziu Eva a comer e estragou o propósito original de Deus, que era uma vida perfeita humana na Terra. Quando ele criou Adão e Eva. Tá? Tinha um protótipo perfeito. Sim. E o protótipo acabou pelo livre-arbítrio. Livre-arbítrio, decisão de escolha. E eu tenho certeza que Satanás ele não foi de um dia pro outro para fazer isso. Ele é astuto, ele vai fazendo aos poucos. Ele vai te dando aquilo que você gosta, sabe? Ele vai dando aos pouquinhos aquilo que você gosta, até conseguir te fisgar. Tipo os eventos que a gente faz, né? Não vai lá, vamos fazer um evento amanhã. Tipo, tem um planejamento. Exato. Sentou, fez a planilha, o organograma dele. Fez tudo, exatamente. Então ele foi, sabe, aos poucos, induzindo a Eva a comer do fruto e no fim ela comeu e cometeu o maior pecado que ela poderia ter cometido na época. E isso se reflete até hoje, né? Que a partir dali os filhos delas seriam imperfeitos, seriam dor, calamidade, doença, morte, etc. e tal. Então tudo começou, infelizmente, ali. A ideia de Deus, então, era criar seres perfeitos. Sim, como os anjos eram perfeitos. Entendeu? Esse é o propósito dele original. E ele vai trazer o propósito dele original de novo. Essa é a esperança que a gente tem. De ele trazer de volta o propósito original dele. Acho interessante sim, refletir sobre isso, né? Tô aqui pensando. A ideia dele, vamos dizer, que era fazer esse ser humano perfeito, mas acabou que rolou outras coisas, né? Mas se Deus sabe de tudo, né? Então ele já sabia que isso aconteceria. Então ele criou isso já sabendo que isso aconteceria. Interessante. Provavelmente, mas... Até porque provavelmente a gente precisaria passar por isso, né? Uhum. Provavelmente. Eu não tenho certeza, não posso te afirmar, tá? Mas muito provável ele já sabia que isso iria acontecer. Ele já sabia que isso iria acontecer. Mas ele precisava deixar com que acontecesse, porque as pessoas têm o direito de escolha, né? Sim. Eles escolheram o que é mal, infelizmente. E a evolução não é uma coisa em linha reta, né? Você vai lá, você foi... Não, você vai lá e você cai, tem que voltar, e você sobe, né? É uma coisa meio... Ela é viva, né? Então as coisas acontecem. Eu acho até interessante, você tocou nesses assuntos, não sei se tem a ver, mas eu gosto um pouco da filosofia oriental que fala assim, que o ciclo ele é, tipo, vamos dizer, circular, né? Não é uma coisa reta e linear. As coisas mudam, as coisas acontecem. Então você tá um dia bem ali, você tá no seu trabalho, do nada você é mandado embora, você tá mal, e aí você evolui. Então tipo, as coisas
acontecem, né? A gente vive em constante mudança, né? E a gente no mundo ocidental, às vezes a gente é muito concreto, né? Eu falo por mim até, né? A gente quer que as coisas caminhem da maneira que a gente planejou e, pô, se Deus tinha um planejamento, as coisas E não deu mudaram. certo. Porra, imagina pra gente. Dirá eu, né? É, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Nem tudo que a gente planeja dá certo. A vida é assim, cara. Você tem que se adaptar à vida, entendeu? E claro, fazendo o que é correto, né? Não é se adaptar à vida e tomando... fazendo brechas, né? Pegando brechas. E você falou, né? Eu tinha até anotado aqui, né? Que Jesus sofreu muito, né? Quando, pô, ele sabia que um dos discípulos dele ia trair ele e tal. Porra, se Jesus sofreu, quem dirá nós, né? Fica até tranquilo quando eu sofrer agora, né? Pô, Jesus sofreu, cara. Jesus sofreu. Imagina o preço, né? Imagina o preço. Pra ele sofrer, né? Imagina o preço. O preço não foi algo tipo, vou ali pagar uma conta na padaria. Não, cara, foi tenso o negócio. Foi tenso o negócio. Não, mas eu trago no sentido filosófico, assim, se ele está sofrendo ali, lógico que o nosso sofrimento muitas vezes é muito menor, a gente sofre por mais, mas me parece que esse sofrimento faz parte, né? Eu acho que o caminhar espiritual, o caminhar da nossa evolução faz parte do sofrimento, né? Talvez sim.